Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome, sim, Senhor, sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Clamo esse nome, nome poderoso, nome poderoso, nome sobre todo nome. Nada resiste ao nome de Jesus.
Glória a Deus. Nome poderoso. Essa música no repertório para domingo. Deixa eu baixar aqui. Glória a Deus. Louvor é muito bonito. Sobre a sua família, clame o santo nome de Jesus. Muito bom. Orar e profetizar bênção, relembrar sempre o poder de Deus em favor da nossa vida. Chegamos ao dia 2, infelizmente hoje não ao vivo, mas gravadinho aqui para você acompanhar a leitura e fazer juntos. A gente está com uma série de... tentando facilitar ao máximo, né? Além do diário de bordo, eu estou até com 2. Um que eu vou preenchendo e um já preenchido. Não dá para ver muito não, né? Então, dia 1 marcado, marcar o dia 2 aqui. Você não é um acidente. Legal. Eu botei lá no grupo. O pessoal de longe, né, que não é daqui, pode imprimir. Vai numa papelariazinha aí. Numa... Lan House não existe mais, né? Você vê que eu sou de um tempo antigo que ainda usa o termo Lan House. Os novos nem conhecem mais isso. Uma papelaria para poder imprimir, que ajuda bastante. Né? Estamos trabalhando a primeira semana, que vai fechar no 26/10. Para que estou aqui na Terra? Qual que é o meu propósito? E no dia 2 a gente está Você Não É um Acidente. A gente posta lá a palavra do autor referente ao dia, um link do YouTube no grupo. A gente posta também o áudio, né? A Dani conseguiu lá para mim. Tudo em áudio em cada dia. E além desse momento aqui que a gente lê junto. Então, leitura, assim, para quem quer fazer, a gente vai buscar ferramentas para te ajudar. Quem não quer, assim, a gente não só ora, né? Espera que possa, de alguma forma, poder abençoar também, mesmo aqueles que não querem ou não podem fazer através das mensagens, das pregações, das nossas orações. Ainda há pouco, né? No caso, você vai estar vendo aqui na terça, então, na segunda, a gente teve uma boa participação na live. Glória a Deus por isso. Eu oro para que a gente siga nesse ritmo. E que também eu sei que tem uma turma aí que vai ver depois, né? Não consegue nesse horário, por qualquer motivo de trabalho ou coisa assim. Mas vai ficar gravadinho lá no YouTube. O pessoal vai poder ver. Então é isso. Começamos sempre com louvor. Vou ver se eu lembro de terminar com louvor também, igual a gente faz nos cultos aqui, né? Tem acontecido uma coisa bem interessante que a gente impetra a bênção, né? Sai um grupo, mas sempre fica um grupo aqui ainda louvando ao Senhor. A gente está sempre terminando com louvor, né? Da ministração da palavra, e é muito legal. A gente acaba o culto e ainda tem mais um pouco de culto, mesmo depois da bênção. Ontem não, domingo. Foi um desses dias e muito legal, né? Legal que a gente continua adorando aqui. É muito bom louvar o Senhor, né, irmãos? Reunir na casa de Deus. E esse grupo que tem essa mesma fé e todo mundo louvando é maravilhoso. Então, dia 2, Você Não É um Acidente. Já já também no grupo aí, além desse link, a gente vai postar os outros links para te ajudar. E se é a primeira vez, não sei se é a primeira vez que você está fazendo, aqui já é a quarta vez. 22, 23, 24, 25. Então já é a quarta vez que eu estou nessa campanha. Cada vez que eu leio, eu aprendo um pouquinho mais. A gente sempre tem muitos frutos, né? Desse ambiente, assim, do que é ministrado através dessas verdades bíblicas. E eu creio que esse ano não será diferente. Mas esse sentimento para cada um que tem feito, né? Não sei se é a primeira, segunda, terceira ou quarta vez. Eu sei que toda vez que faço, tenho sido muito abençoado e a gente a cada ano está
buscando agregar um pouquinho mais. Então, eu fico feliz pela sua vida. Você chegou aqui na igreja, né, ou nesse período de campanha, e a campanha foi fundamental para a sua decisão de continuar com a gente. Depois você põe o seu testemunho lá no grupo. A gente tem sempre muitos frutos. Vamos orar então, né? Não é ao vivo, não tem muita interação. Então vamos partir só para a leitura. E aí na quarta-feira a gente volta no ao vivo aí para poder interagir um pouquinho com os pedidos de oração e tudo mais. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que tem feito em nossa vida e através da nossa vida. Estamos aqui nesse dia 2 dessa campanha de 40 dias. Queremos ser ministrados, queremos ouvir a Tua voz, aprender um pouco mais. Queremos, Pai, diminuir para que o Senhor possa crescer em nós, estar atento à Tua vontade, à Tua voz, à Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor. Queremos ter experiência contigo, queremos ter a nossa fé fortalecida, aumentada, firmada. Louvado seja o Teu nome. Nos ajude a entender um pouquinho mais da Tua palavra, do Teu plano, do Teu propósito para nós, a gravar esses textos bíblicos aqui, Pai, que estão, né, nessa devocional, a tomar essas verdades bíblicas para o nosso coração, a ter os hábitos, Senhor, das disciplinas espirituais, de orar, jejuar, ler a Tua palavra, meditar, ter esse tempo de qualidade com Deus que é fundamental para nós. Então nos direciona, fala conosco nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Lembrando que o propósito para essa semana é diminuição ou quem sabe até zerar, né, a rede social, filmes e séries aí que não edificam, um tempo de televisão e tudo mais que às vezes acabam nos desviando do foco, para que você diminua e quem sabe até substituir. Não fica tão perto do celular, deixa o celular um pouquinho mais longe, né? Evita de ficar ali, sabe, aquele tempo que se perde vendo vídeo, que não acrescenta em nada. Bota uma pregação, uma palestra, um podcast assim que fale sobre as coisas de Deus, né? Então você pode substituir. Eu, irmãos, à medida que a gente foi exercitando isso, eu cada vez menos estou usando rede social, e às vezes a gente acredita que existe uma dependência, não, porque tem que estar na mídia, porque não sei o quê, tem que conhecer. Então, mas é interessante como esses períodos assim, eles servem para dar um norte, ou para, sabe, pelo menos para você ver assim, sabe que eu nem preciso tanto disso mesmo, sabe que eu é até melhor que eu não faça. Então, períodos como esse, eu dizia, o que vai adiantar ficar sem rede social uma semana, né? Mas acabam, sabe, te colocando, mudando seus hábitos, te dando uma nova direção. Para as crianças lá em casa também, lá em casa só Lara e Heitor só pegam no celular na sexta-noite, ou muitas vezes nem na sexta-noite, só no sábado mesmo e domingo. Então, domingo à noite já, de manhã estão na igreja, né? À tarde mexe um pouquinho e de noite, quando chega da igreja, não pode mais. Então, isso melhorou muito a dependência deles de ficar pegando o celular toda hora, de querer celular para estar no carro, né? Lembro que o Heitor, bem novinho, ele tinha que entrar no carro e já dar um celular na mão dele para ficar quieto. Então, nos ajudou muito essa rotina. Serve como orientação, é claro, né? Sugestão, não estou dizendo como ninguém deve fazer. Estou contando meu testemunho, minha experiência. E, sem dúvida, tem só benefício que a gente tem tido em razão de adotar essa postura. E é claro, né, buscando sempre usar a rede social aí, porque tem muita coisa boa. Bom, então é isso, você não é um acidente. Você sabe que no livro tem esse QR Code aqui? Se a luz reflete um pouquinho, acho que não dá pra ver não, né? O meu fica aqui, ó. Nesse QR Code você aponta a câmera e ele te direciona pro vídeo do autor, né? Do Rick Warren.
falando um pouquinho sobre a devocional do dia. Mas vamos lá. Você não é um acidente. Garganta ainda se recuperando aí do fim de semana, né? Aula o dia todo no seminário, domingo, pregação. Então, a garganta reclama um pouquinho. Mas vamos lá. Você não é um acidente. Dia 2. Eu sou seu criador, você estava sob meus cuidados, mesmo antes de nascer. Eu sou seu criador. Você estava sob os meus cuidados, mesmo antes de nascer. Isaías 44:2, essa versão aqui eu não sei de cabeça, tem algumas versões também que são em traduções do inglês, né? Mas a versão CEV. Deus não joga dados. Albert Einstein. Uma boa frase. Deus não joga dados, ou seja, Deus não lida com a sorte. Você não é um acidente. Seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio. E sua vida não é um acidente da natureza. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com seu nascimento. Aliás, ele o aguardava. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Ele foi o primeiro a pensar em você. Você não está respirando neste exato momento por acaso, sorte, destino ou coincidência. Está vivo porque Deus quis criá-lo. A Bíblia diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Imagino que isso, né? Alguém que nasceu sob circunstâncias assim não planejadas ou sofreu rejeição. Imagino como isso deve ser um questionamento presente. Poxa, eu estou aqui, eu nem devia estar aqui, eu não fui planejado. A gente vê que quando começa a se realinhar a nossa identidade, e entender que foi Deus quem nos planejou, Deus não joga dados, é isso que ele quer dizer. Então você não está aqui por acaso. Você não veio como sem um planejamento. Talvez não humano, mas divino sim. Deus te planejou. Deus te ama. Ele quer ser teu pai, ele quer cuidar de você. Foi ele que definiu quem você é. Então é extraordinário. Quando a gente muda aqui, ó, a forma de enxergar a vida, mesmo as circunstâncias difíceis, como as coisas vão fazendo sentido, né? Ele determinou cada pequeno detalhe de nosso corpo. Ele deliberadamente escolheu o seu biotipo, a cor da pele, o cabelo e todas as outras características. Ele fez seu corpo sob medida, exatamente do jeito que queria. Também determinou os talentos naturais que você possuiria e deu-lhes uma personalidade singular. A Bíblia diz: tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, sabes exatamente como fui feito. Aos poucos, como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Lembrando, tem um númerozinho aqui, lá no final do livro você acha a referência. Deus fez você por um motivo. Isso significa que também decidiu a hora de seu nascimento e seu tempo de vida. Ele planejou seus dias de vida antecipadamente, escolhendo o momento exato de seu nascimento e de sua morte. A Bíblia diz: antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro antes de qualquer um deles existir. Deus também planejou o lugar em que você nasceria e onde viveria para o propósito dele. Sua etnia e sua nacionalidade não são mera casualidade. Deus não deixou nenhum detalhe ao acaso. Planejou tudo conforme o propósito dele. A Bíblia diz, você vê que quantas vezes ele repete, a Bíblia diz, só nesse trechinho aqui, acho que 3 ou 4 vezes a gente já viu a Bíblia diz. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra.
tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Nada em sua vida é arbitrário. Tudo tem um propósito. Ainda mais surpreendente, Deus decidiu como você nasceria, independentemente das circunstâncias de seu nascimento e de quem fossem seus pais. Deus tinha um plano ao criá-lo. E não importa como sejam seus pais, bons, ruins ou indiferentes, ele sabia que esses dois indivíduos possuíam exatamente a constituição genética específica para criar você de acordo com o que ele tinha em mente. Eles tinham o DNA que Deus precisava para formá-lo. Embora existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Mesmo que muitos filhos não tenham sido planejados pelos pais, não foram um imprevisto para Deus. O propósito dele levou em conta o erro humano e até mesmo o pecado. Aquela ideia, né, de que Deus escreve certo por linhas tortas, alguns discordam, eu não. Eu acho que Deus tem uns roteiros assim surpreendentes e como mesmo as coisas que parecem todas fora do lugar, Deus vai colocando tudo em seu devido lugar. Você vê Moisés, né? Nasce num tempo onde os meninos hebreus eram assassinados, seus pais os escondem, né? Moisés fica ali escondido 3 meses em casa e tal, e aquele cuidado para não chorar, para não mostrar, até que a sua atuação fique sustentável. E Joquebede pega ali, faz uma mini arca, coloca no Nilo, cheio de crocodilo e tal, de tudo mais que poderia acontecer com aquele recém-nascido. Aí o roteiro de Deus é que a filha de Faraó o acha, e Moisés, então, sai da sentença de morte para ser criado como um príncipe do Egito, para ser treinado para um propósito lá na frente que ninguém imaginaria. É o roteiro de Deus, irmão. Então, assim, sabe, pega aquele caos, né? E pela palavra traz a ordem, como foi a criação do mundo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo e disse Deus, haja. Aí, sob a palavra, no poder criador, tudo volta ao seu lugar. O roteiro de Deus é imprevisível, é maravilhoso. Embora existam pais legítimos, já li isso, né? Vamos pular. Deus nunca faz nada acidentalmente, jamais comete erros. Ele tem um motivo para tudo que concebe. Todas as plantas e todos os animais foram planejados por Deus. E cada pessoa foi idealizada com um propósito definido. O motivo de Deus tê-lo criado foi o amor que ele tem. A Bíblia diz, muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor para nos fazer completos e santos por meio desse amor. O Senhor já pensava em você antes de criar o mundo. Na verdade, você foi o motivo de Deus tê-lo criado. Ele projetou o meio ambiente deste planeta para que pudéssemos viver nele. Somos a razão do seu amor e o que há de mais precioso em toda a criação. A Bíblia diz, Deus decidiu nos dar a vida pela palavra da verdade, a fim de que fôssemos como primícias de suas criaturas. Isso demonstra quanto Deus o ama e o aprecia. O Senhor não age de forma aleatória. Ele planeja tudo com extrema precisão. Quanto mais os físicos, biólogos e outros cientistas aprendem sobre o universo, mais percebemos quanto ele é singularmente adequado à nossa existência, feito sob medida com as exatas especificações que tornam possível a vida humana. Dr. Michael Denton, especialista em genética molecular humana da Universidade de Otago, Nova Zelândia, conclui: todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas sustentam a teoria básica. Qual teoria básica?
de que o universo foi especialmente criado em sua totalidade, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. Glória a Deus, irmãos, que coisa maravilhosa. E a humanidade, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. Um todo no qual todas as partes da realidade têm seu significado e explicação nesse fato fundamental. Todo o universo foi criado e planejado, tendo a vida humana como principal objetivo e propósito. Tudo detalhe, tudo funcionando, o tempo, as estações, os luminares, as coisas, tudo. A Bíblia fez a mesma constatação milhares de anos antes. Deus formou a terra. Ele não a criou para ser vazia, mas a formou para ser habitada. Por que Deus fez tudo isso? Por que o incômodo de criar o universo para nós? Porque Ele é um Deus de amor. Esse tipo de amor é difícil de compreender em sua profundidade, mas é essencialmente confiável. Difícil de entender em sua profundidade. Difícil de entender por que Deus nos ama e por que Ele deseja relacionar conosco, ou ter algum tipo de diálogo ou relacionamento conosco, sendo a gente tão pequeno, tão insignificante diante de quem Ele é. Ele nos chama para perto, tem uma paciência, nos explica, nos ensina, sabe? Aguenta nossos desaforos, as nossos tropeços, está sempre com esse amor sendo renovado, essa misericórdia sendo renovada sobre nossa vida. Por que Deus fez tudo isso? Porque o incômodo de criar o universo para nós, porque Ele é um Deus de amor. Esse tipo de amor é difícil de compreender em sua profundidade, mas é essencialmente confiável. Você foi criado para ser um alvo especial do amor de Deus. Ele o fez para poder amá-lo. Sobre essa verdade que você precisa edificar a sua vida. Ele o fez para poder amá-lo. Sobre essa verdade você tem que edificar a sua vida. Por algum motivo que a gente não compreende, Deus nos criou e deseja se relacionar conosco, ter uma intimidade, ser nosso pai, ser nosso amigo, e Ele deseja desfrutar, né, que a gente possa conhecê-lo, compreendê-lo, servi-lo e desfrutar da sua presença. Então, há uma ação primeiramente divina desse amor que nos atrai a Ele. Glória a Deus por isso. A Bíblia diz que Deus é amor. Ele não diz que Deus tem amor, Ele é amor. Amor é a essência do caráter do Pai. Há perfeito amor na interação da Trindade. Então Deus não precisava criar você, Ele não estava só. Deus não havia solidão, não há solidão no céu. Não há um sentimento de falta nem de ausência, né? Deus é completo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa família, a Trindade, 3 pessoas que são Deus. Já há uma interação, já há uma satisfação plena da presença. Né? Não tem ausência e falta de nada, necessidade de nada. Mas Deus decidiu criar o ser humano à sua imagem e semelhança para se revelar a nós e compartilhar esse amor. Há perfeito amor na interação da Trindade. Então Deus não precisava criar você, Ele não estava só, mas desejou criá-lo para expressar seu amor. Deus diz, eu os tenho sustentado desde que foram concebidos e carregados desde o nascimento, mesmo na velhice, quando seus cabelos se tornarem grisalhos. Tá vendo? Já estou nessa parte aqui, ó. Mesmo desse lado aqui já foi. Parece até que não tem cabelo, né? Que tá branco. Desde a velhice, mesmo na velhice, quando seus cabelos se tornarem grisalhos, estarei cuidando de vocês. Eu os fiz e cuidarei de vocês. Glória a Deus, tá vendo? Não precisa pintar o cabelo. Mesmo velhinho, Deus cuida. Se não houvesse Deus, seríamos todos acidentes, causados por algum evento cósmico aleatório. Se não houvesse Deus, o que a gente viu ontem? Se não houvesse Deus, não haveria propósito. Se não houvesse Deus, todos seríamos acidente, cada um faz o que quer, tudo é por acaso, tudo é aleatório, cada um faz o que quer e vive a sua própria vida. Você poderia parar de ler este livro, pois a vida não teria nenhum propósito, significado ou importância, não haveria certo e nem errado, e nenhuma esperança seria alimentada para além de nossos breves anos neste mundo. Nenhuma esperança seria alimentada para depois
do sono ou da morte. Nenhuma. Mas há um Deus que o fez por uma razão. Assim sua vida tem significado profundo. Descobrimos esse significado e o propósito divino somente quando tomamos Deus como ponto de referência de nossa vida. Deus é o ponto de partida, Deus é a referência. Não vamos encontrar a solução, as respostas olhando para nós mesmos. Qual será que é o meu propósito? Qual será que é a minha cara metade? Qual será que é a minha grande função, sabe? Cada um em busca de algo inalcançável. Agora, quando você pergunta, quando você começa em Deus, tem Deus como ponto de partida e caminho, a gente vai chegar lá. Romanos 12:3, uma paráfrase, o único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, não pelo que somos e fazemos por Ele. Vemos essa frase expressa neste poema de Russell Kelfer. Vamos ao poema. Você é quem é por uma razão, parte de um plano inescrutável, preciosa, original e perfeita criação, denominada homem ou mulher de Deus. Notável. Sua aparência tem uma razão. Nosso Deus não se enganou. Ele o teceu ainda no ventre em perfeita composição. É o fruto exato do que determinou. Seus pais foram por ele escolhidos, e a despeito de como se sinta, eles cumprem os planos para os quais foram criados e recebem do Senhor aprovação. O trauma que você enfrentou não foi fácil, não, e Deus lamentou sua dor, mas isso foi permitido para dar forma ao seu coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Caramba, que parágrafo legal, né? Do tema todo, mas essa parte aqui, no trauma que você enfrentou, não foi fácil. Não. Deus lamentou sua dor, mas isso foi permitido para dar forma ao seu coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Você é quem é por uma razão, e pelo cajado do mestre vem sendo formado. Você é quem é, amado, porque há um Deus, eis a razão. Lindo poema, né? Muito bom. Assim a gente conclui, pensando sobre meu propósito de vida, finalzinho aqui. Tema para reflexão do dia, qual é então? Não sou um acidente. O de ontem foi, eu não sou o foco. Tira o foco de você, põe o foco em Deus. Segundo, se o foco está em Deus, eu não sou um acidente. Eu não estou aqui por acaso. Então é como a gente está dizendo, né? Uma construção de pensamento. Eu sou o seu Criador, você estava sob meus cuidados, mesmo antes de nascer. Pergunta para meditar. Sei que Deus me criou de forma singular. Que áreas de minha personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldade em aceitar? Olha aí, que legal para você escrever. É uma terapia, irmão. Que áreas da minha personalidade, formação e aparência física tenho dificuldade? Começa a escrever, coloca isso diante de Deus. Eu sou baixinho, alto, meu cabelo é assim, minha cor da pele. Eu não aceito que meus pais fizeram isso ou aquilo e tal, e eu sou muito assim. E você começa a colocar diante de Deus isso aqui, tendo foco em Deus, entendendo que você não é um acidente. Tudo isso aí, ainda que seja um tempo de caos, Deus quer organizar tudo isso para a glória do nome dele. Amém? Coisa boa. Vamos orar então. Já marquei aqui o dia 2. Você não é um acidente. Pronto. Já está feito. Devagarinho a gente conclui. Já a primeira semana. Guardar aqui, guardar também o livreto. Uma vida com propósito. E vamos orar. Orar para que os pedidos aí que foram feitos, né? Cirurgias, saúde, família, libertação, salvação. Família é geralmente top 1 aí dos pedidos. Então, vamos colocar diante do Senhor os propósitos aí que você definiu para os 40 dias. Sobretudo, irmãos, experiência com Deus, sabe? Eu estou orando por experiência com Deus. Eu quero conhecer mais o Senhor. Eu não quero ficar de ouvir falar ou
em questões só de organização. Eu quero conhecer o Senhor, eu quero ter experiência com Deus. Eu quero mergulhar cada dia mais naquilo que Deus tem para mim. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo teu favor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Uma ação de Deus nesse tempo, Pai, chamando um povo para um avivamento, para um relacionamento de comunhão e intimidade contigo. E eu quero fazer parte do que o Senhor tem preparado para esse tempo, para essa nação, para essa cidade, Senhor, para essa igreja local. Eu quero, Senhor. O Senhor está procurando, Senhor, pessoas aqui para serem usadas. Eu quero ser achado por Ti, Pai. Eu quero ser um desses, Senhor, que estão inseridos nos planos e propósitos de Deus. Cada um que ora, cada um que está intensificando essa campanha. Ajuda a gente deixar de lado a nossa agenda, não impor a nossa agenda em oração, mas entender que o Senhor já tem uma agenda preparada para nós e está em busca de verdadeiros adoradores, de pessoas que possam ser resposta, de pessoas que queiram passar tempo contigo, pessoas que queiram ouvir a tua voz, o teu direcionamento. Que sejamos esses, Senhor. Então nos desperta para um avivamento, para um tempo de comunhão e intimidade contigo. E vai fazendo os sinais. A tua palavra diz que os sinais seguirão os que creem. Então, Senhor, vem com cura sobrenatural. Vai fazendo cirurgia, Senhor, sobrenatural. Vai tirando enfermidade, Senhor, pelo poder da tua palavra. Vai trazendo salvação e libertação para esse ente querido nosso que está perdido, aprisionado pelo pecado, Senhor, e que ele possa testemunhar que não sabe como, mas que viu uma grande luz, se sentiu atraído, foi chamado, Senhor. A gente vai saber que é oração, mas que ele seja alcançado onde estiver, Senhor. Traz mudança para as famílias, que haja harmonia entre os casais, Senhor, que haja entendimento, Senhor. Entendimento entre os casais, que haja paz nos lares, que a gente esteja disposto, Senhor, e bem para criar nossos filhos na orientação do Senhor. Traz livramento, salvação, nos livra, Senhor, de provações severas, nos livra, Senhor, das armadilhas do inimigo. Ergue uma igreja forte, uma igreja comprometida, uma igreja unida, que vive em comunhão, Pai, onde um estende a mão ao outro, um ora pelo outro, e assim a gente vai avançando. Então, te agradeço muito por cada um que está fazendo essa oração, que fará, que vai ver esse vídeo, esses ensinamentos, dessa devocional do dia, onde entendemos que nós não somos um acidente, nem melhores nem piores do que ninguém, mas somos únicos, singulares e feitos para a glória do teu nome. Então, que a gente possa se firmar nisso. Visita, batiza com o Espírito Santo, reveste, Senhor, cada um dos teus servos que tem se colocado diante de ti. É o que te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos terminar com louvor? Deixa eu colocar aqui, ó. Vou repetir aqui o louvor. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar.
trazer sua luz sobre sua família.